Nesse vídeo, vocês que estão se preparando para uma prova de vestibular ou concurso verão o nosso comentário sobre uma questão da FUVEST que nós avaliamos como de fácil resolução, embora esse não seja o nível ideal de ser atribuído depois da primeira leitura da questão. E a grande vantagem vai ter o candidato que sacar primeiro o gabarito, já que esse candidato vai ter mais tempo para resolver o resto da prova. Então vamos lá! Olá pessoal, eu sou o Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula no nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Essa aula está sendo publicada na sexta-feira, dia 15 de novembro. Hoje é feriado. Espero que todos vocês estejam curtindo bem esse feriado. Sendo que, domingo agora, nós teremos a primeira fase da prova da FUVEST. No caso, conhecimentos gerais, que inclui a parte de gramática e interpretação de textos. Em especial, você que passou o ano se preparando para essa prova, se quiser reforçar seu estudo, essa aula vai te ajudar. Pensando nisso, nós vamos comentar uma questão de uma prova da FUVEST. Uma questão voltada para o assunto de coesão textual, que diz respeito a um conjunto de elementos lexicais e gramaticais que propiciam uma relação recíproca entre os elementos de um texto. A questão não deixa de ser de fácil resolução, pelo menos de acordo com a nossa avaliação. Dependendo do caso, o candidato já consegue sacar o gabarito depois da primeira leitura. Só que também depois da primeira leitura, se o candidato estiver seguindo o método que nós já propomos em outra videoaula, depois de ler essa questão pela primeira vez, não pode esquecer que essa é apenas uma das questões que ele tem para ler e avaliar o grau de dificuldade. Por isso, o ideal, num primeiro momento, é ser atribuído o nível médio. Vamos entender. Segue um quadro. FUVEST 2020. O Twitter é uma das redes sociais mais importantes no Brasil e no mundo. Um estudo identificou que as fake news são 70% mais propensas a serem retweetadas do que fatos verdadeiros. Outra conclusão importante do trabalho diz respeito aos famosos bots. Ao contrário do que muitos pensam, esses robôs não são os grandes responsáveis por disseminar notícias falsas, nem mesmo comparando com outros robozinhos. Tanto os que espalham informações mentirosas, quanto aqueles que divulgam fatos verdadeiros, alcançaram o mesmo número de pessoas. No período, nem mesmo comparando com outros robozinhos, tanto os que espalham informações mentirosas, quanto aqueles que divulgam dados verdadeiros, alcançaram o mesmo número de pessoas. Os dois pontos são utilizados para introduzir uma A conclusão, B concessão, C explicação, D contradição, E condição. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra C. A pergunta do enunciado é: o que os dois pontos no referido período introduzem? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura, a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura prévia da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Chega nessa questão, já consegue ter, digamos assim, uma certeza 90% do gabarito. Por outro lado também, essa é apenas uma das questões que o candidato tem para ler e avaliar o grau de dificuldade. Só que nós conseguimos perceber que a leitura cuidadosa
que no fim das contas, toda e qualquer questão, por mais fácil que seja, exige, vai permitir, pelo menos aparentemente, sacar o gabarito com segurança. O grande problema, por enquanto, é que a pergunta do enunciado se refere à função do trecho que vem depois dos dois pontos, ou seja, a função de tudo isso que nós estamos destacando agora em vermelho. Para tanto, vai ser necessária uma leitura mais atenta do texto. Por isso, por enquanto, seria ideal atribuirmos um nível médio de resolução. Agora vamos supor que chegou o momento de se resolver mesmo a questão. A pergunta do enunciado se refere à função do trecho que está destacado em vermelho. Então agora quem quiser pode dar uma pausa para reler o texto. Trata-se de um trecho de uma reportagem publicada na revista Super Interessante sobre a rede social Twitter. Para quem não sabe, aquela que alguns anos depois mudou o próprio nome para X e que esse ano foi banida aqui no Brasil pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Bem, isso não é nem o que importa. O que esse texto diz sobre o Twitter é que nessa rede social as fake news têm mais chance de serem disseminadas ou retweetadas, como diz o texto, do que os fatos verdadeiros. Logo a seguir, coloca que os grandes responsáveis por isso não são os robôs bots. Segundo esse texto, por que esses robôs não são os grandes responsáveis por essa disseminação? Pelo motivo que está destacado em vermelho. Ou seja, esse trecho é a explicação para a não responsabilização dos bots, como diz a alternativa C, que vem a ser, portanto, o gabarito da questão. Não se trata de uma conclusão, como diz a alternativa A. Conclusão seria se o trecho destacado em vermelho fosse uma ideia deduzida a partir da não responsabilização dos bots, mas não é o caso. Também não se trata de uma concessão, como diz a alternativa B. Concessão seria se o trecho destacado fosse algo inesperado a partir do momento em que os robôs não são responsabilizados pela disseminação de fake news, mas também não é o caso. Também não se trata de uma contradição, como diz a alternativa D. Contradição seria se o trecho destacado fosse algo que levasse os robôs a serem responsáveis pela disseminação de fake news. E também não é o caso. De certa forma, até pelo contrário. Por fim, condição, como diz a alternativa E, seria se o trecho destacado fosse a condição para que os robôs não fossem responsabilizados pela disseminação de fake news. Ou seja, os robôs só estariam isentos de tal responsabilidade caso ocorresse essa igualdade de número de pessoas alcançadas referida pela parte destacada em vermelho. Não é o caso e, assim sendo, a alternativa C é a única que responde corretamente à pergunta do enunciado, sendo, portanto, o gabarito da questão. Bem, esse é um exemplo de uma questão que começa pedindo uma leitura atenta. Uma leitura atenta, no fim das contas, é necessária para toda e qualquer questão, por mais fácil que seja. À medida que o candidato faz essa leitura, consegue sacar o gabarito com segurança. E o melhor é que, dependendo do caso, nem demanda tanto tempo para essa sacação, o que leva a sobrar mais tempo para o resto da prova. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua
para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar a nossa fanpage do Facebook para pedirem, para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.